Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Sussurros da Cripta. Você está escutando a voz de um morto. Prefiro avisar logo para não deixar nenhuma dúvida. Não sei como ela soará em seus tímpanos, mas tenho certeza que não será agradável, por experiência própria. Quando ouvi pela primeira vez a fala analógica de outros cadáveres, gelei. No princípio se misturavam com estática, ruídos indefiníveis, eram lamuriosas, estridentes e de alguma maneira arranhavam o fundo da minha mente. Ainda que sentisse um arrepio na espinha, viciei nas gravações. Queria escutá-las sem parar, dia e noite. Fui adestrando minha audição para saber o que diziam. Nem todas as vozes se expressavam na minha língua natal. Pude entender que se comunicavam utilizando inglês, francês, alemão, espanhol, japonês e outros sem número de idiomas que eu não saberia identificar, mesmo sendo um acadêmico especialista em linguística. No entanto, cada vez mais sedento por aquelas manifestações, decidi estudar a fundo o que era dito e verifiquei até mesmo a presença do latim e do tupi-guarani entre elas. Utilizando um programa de computador, a partir da frequência das gravações originais, consegui classificar mais de 600 vozes enquanto ainda estava vivo. Trabalhei mais de uma década escrafunchando cada relato. O fato é que eu não dava conta de escutar todos os condenados, mulheres, homens, crianças, jovens e velhos, que queriam me contar suas experiências aterradoras antes da morte. Existia uma verdadeira procissão de mortos querendo reclamar para mim o abandono prematuro de seus corpos. Comecei a ser consumido por aquela obsessão. Perdi tudo e todos. Minha namorada vinha frequentemente dormir em meu apartamento no centro da cidade. Uma cobertura antiga da qual eu podia observar as águas calmas do Guaíba em noite de lua cheia. Sei que gostava de mim, ao menos um pouco, não posso reclamar por ter me abandonado. Quando ela escutou pela primeira vez as vozes, achou que era brincadeira, riu e me convidou para ir comer uma pizza. Falei, descontente, que deveria confiar mais em mim. Vendo que eu me chateara, parou para escutar a ladainha comigo, mas não aguentou mais do que 15 minutos e disse que tudo o que escutava eram ruídos e microfonias. Fiquei abalado sem saber explicar o porquê. Eu conseguia escutá-las e o que mais me deixava frustrado é que os donos das vozes não me ouviam aqui do outro lado. Comprei até uma tábua de Ouija para tentar o contato, mas não surtiu efeito. Aquela porcaria não funcionava. Minha namorada um dia encontrou a tábua debaixo do sofá e me perguntou por que eu tinha a ideia fixa de me comunicar com espíritos. Não soube responder, talvez fosse o interesse pelo desconhecido, pelo sobrenatural. Depois disso, a relação começou a esfriar e ela não voltou mais do que 2 vezes para me visitar.
Com esse duro golpe, me senti ainda mais depressivo. Deixei de comparecer todos os dias ao trabalho e logo fui demitido da universidade que lecionava. As coisas não faziam mais sentido para mim fora do meu apartamento, onde eu escutava e dissecava as gravações. Minhas economias serviram de sustento para os anos seguintes. Sem trégua, eu continuava analisando as vozes que me envolviam como tentáculos viscosos, me levando mais e mais para a profundidade sombria de suas narrativas. Percebi, depois de um tempo, que eu emagrecia consideravelmente a cada ano que passava. Olheiras se avolumavam em meu rosto, meus cabelos estavam compridos, enredados, cebosos, minha barba era um emaranhado de fios duros e sujos. Compreendi que, de alguma maneira, as vozes queriam se alimentar do meu corpo enfraquecido e da minha mente castigada. Cheguei próximo à insanidade. Antes do fim, antes de romper o fio tênue e frágil da vida, eu já não lavava mais as minhas roupas. As louças se amontoavam na pia, o lixo se acumulava nos cestos e até o meu gato já não ganhava mais comida. Meu precioso companheiro, que esquentava meus pés nas poucas horas em que eu conseguia dormir, morreu de inanição em uma noite de inverno. Seu corpinho peludo estava frio ao lado dos meus pés. Acendi velas em sua homenagem e depositei-o inerte em cima de sua almofada preferida. Chorei como uma criança, desesperado pelo meu descuido, por não ter percebido que ele precisava de comida. Malditas vozes que me assombravam. Quando achei que a sua falta seria insuportável, eu o escutei nas gravações. O seu miado era baixo e de uma tristeza inconfundível pela distância que nos separava. Chamei pelo seu nome, pedi que ele voltasse, acariciei o seu cadáver em decomposição e enxotei as moscas que vinham incomodá-lo. Nenhum movimento, nada, nenhuma reação. Lógico, ele estava morto e por minha culpa. Berrei em desespero. Pouco depois, o síndico bateu em minha porta. Não abri, só pedi que fosse embora. Ele me ameaçou dizendo que teria que chamar a polícia ou o hospício para dar conta da minha loucura. Das poucas vezes em que me aventurava à rua, ao topar com vizinhos, tudo o que eu percebia deles era um olhar de desprezo. O porteiro fora encarregado de me informar que chamaria um serviço qualquer de limpeza pública para dar um pente fino em meu apartamento, se eu não limpasse. Eu me limitei a responder que o salário dele dependia de mim. O sujeito resolveu ficar quieto e, de maneira indelicada, se afastou de mim dizendo que eu fedia. Não tive forças para brigar, nem mesmo interesse. Então apenas retornei para o meu buraco. O quanto antes eu devorasse as vozes, melhor. Tínhamos uma simbiose plena. Elas me sugavam como um vampiro suga o sangue de uma vítima e, mesmo assim, as idolatrava como um néctar raro do qual somente eu me alimentava. Um dia as vozes se transformaram novamente em estática e ruído. Não conseguia mais escutá-las, nem mesmo meu precioso gato. Esse foi o golpe derradeiro que me fez perder a cabeça. Sozinho não suportava a dor da existência. A solução, no entanto, sempre esteve ao meu alcance. Só naquele momento de abandono é que pude perceber. O sorriso voltou ao meu rosto. Sabia o que fazer. Era tão óbvio que num momento eu encarei como uma revelação, uma espécie de iluminação que não deixava espaço para qualquer dúvida. A minha cobertura ficava a 30 metros do chão. Imaginei que seria o suficiente. Não pensei outra vez, apenas me atirei lá de cima. Não morri logo que os ossos do meu corpo se quebraram, nem quando os órgãos internos estouraram. Durante alguns segundos senti uma dor interminável. Com os olhos vidrados ainda vi pessoas horrorizadas gritando após o meu ato. Depois veio a escuridão, pegajosa e fria. Se você me escutou, é porque apertou algum play. Vá em frente, saiba mais sobre cada uma das histórias sombrias que temos para relatar. Continue nos escutando. E quando quiser, junte-se a nós.